A audiência é algo que movimenta a televisão de todas as formas. A televisão vive de audiência. A televisão vive do público. A televisão produz material, produz entretenimento para o público. E é para isso que você conecta a sua televisão em algum canal, porque você quer ver entretenimento, você quer se entreter, você quer se divertir. É para isso que você faz algumas das coisas que a televisão te manda fazer, porque você quer ser parte daquilo. É claro que a gente pode dar inclusive aqui vários exemplos sobre como a televisão influencia os nossos hábitos, mas a gente não está fazendo um vídeo sobre filosofia, a gente está fazendo um vídeo de entretenimento, a gente está fazendo um vídeo de comentando o que está rolando por aí nesse mundo do entretenimento. E um dos assuntos bastante recorrentes aqui do Faropop está na audiência. A gente gosta muito de audiência. A gente gosta de olhar os números do Ibope, a gente gosta de dar essa bisoiada lá, de ver como é que as coisas andam, como é que as emissoras estão, como é que está o mercado. E é claro, a gente sabe que a Globo é o que domina o mercado há tantos anos. A Globo domina o mercado nacional há mais de 50 anos. Então a gente já sabe, você já está inclusive mais do que acostumado a lidar com isso. Inclusive é até chato ficar repetindo a mesma coisa. Agora, olha os resultados que eles tiveram com o BBB 22. Eles, obviamente, que não esperavam que o BBB 22 fosse ser aquele enorme sucesso que foi o 21, tá certo? Ninguém está dizendo isso. Agora que eles não queriam que flopasse, também era óbvio, porque a Globo já entendeu uma coisa. Eles erraram muito na divulgação da novela deles. Aliás, não só de Um Lugar ao Sol, mas de todas as outras duas. Tanto assim que essas novelas entraram e saíram do ar e vão ser praticamente os menores índices de audiência em seus respectivos horários. Vão ser os menores números de audiência que essas novelas alcançaram em toda a história da dramaturgia da Globo. Claro que a pandemia, as reprises e tudo tem um papel nessa história toda, que se não tivesse a gente não estaria repetindo isso aqui há tanto tempo. Agora, é claro, já fazem mais de 2 meses que a gente já está com uma programação quase que 100% inédita na Globo. E o que aconteceu? Nada. A audiência não melhorou, não subiu, não mudou nada, não aconteceu nada daquilo que eles estavam esperando que fosse acontecer. Não aconteceu nada daquilo que eles estavam prevendo que fosse acontecer. Eu até acredito que no fundo mesmo, bem lá no fundo, eles já tinham em mente que talvez eles não conseguissem dar aquela audiência toda que eles estavam dando antes da pandemia, até porque o contexto da pandemia mudou muitas coisas. As pessoas descobriram outras formas de se entreter, as pessoas descobriram que o YouTube existe, as pessoas descobriram que elas podiam ver filmes, que elas podiam ver novelas, que elas podiam ver séries no streaming. As pessoas descobriram outras maneiras de acessar o que elas mais gostam de ver na televisão. Elas descobriram que isso existe. E isso, de uma certa forma, é irreversível. As pessoas vão continuar acessando séries, as pessoas vão continuar acessando novela, mas não vão mais fazer isso exclusivamente pela televisão aberta. Isso explica muito do porquê a audiência da Globo caiu nesse período da pandemia até aqui. Agora, não explica por que as outras emissoras não tiveram crescimento. A gente até tem uma causa para isso, do porquê que as outras emissoras não cresceram, e basicamente tem a ver porque as outras emissoras não mudaram nada, não fizeram também nada de novo, permaneceram na mesma, produzindo aquela mesma coisa, aquele mesmo feijão com arroz de todo dia. E especialmente no caso da Record, que vive de um público bastante conservador, um público bastante fechado nessas questões, especialmente o público masculino que eles têm,
de noticiário policial, policialesco, e não é todo dia que acontece uma tragédia que movimenta o Brasil inteiro, não é todo dia que acontece algo assim, que as pessoas vão pensar em ficar horas na televisão, assistindo o que está acontecendo, o desenrolar daquela história ao vivo. Então, muita coisa na televisão mudou com a pandemia. A própria Globo teve que entender isso à força. Tanto está entendendo isso à força que eles chegaram à conclusão de que eles tinham que fazer alguma coisa para salvar Um Lugar ao Sol. E eles estão fazendo. Eles têm exibido chamadões enormes dessa novela. Quem assiste, quem está acompanhando o BBB ao vivo na noite da Globo, e desde a semana passada o BBB tem sido o programa de maior audiência da TV brasileira, tem reparado que a Globo colocou no meio do BBB algumas chamadas contando a história de Um Lugar ao Sol, do primeiro capítulo até a fase em que a novela está. A Globo tem feito isso, tem apostado nesse formato, não porque eles estejam arrependidos do fato deles não terem feito a divulgação que a novela merecia. Estava muito na cara que a Globo não queria fazer Um Lugar ao Sol, desde o começo. Estava muito na cara. Por que eu falo e afirmo com toda certeza isso? Porque nos tempos do Imperador, e quanto mais vida melhor, já estavam programadas para serem produzidas antes da pandemia. E, mesmo com a pandemia rolando solta, essas novelas não foram encurtadas. Essas novelas estão sendo produzidas. Aliás, foram produzidas na sua integralidade, com todos os mais de 100 capítulos que essas novelas têm. Nos Tempos do Imperador, por exemplo, vai terminar com 155 capítulos. Quanto mais vida, melhor também vai ter por volta disso aí. Tanto que a próxima novela vai estrear em maio. Um Lugar ao Sol, não. A Globo simplesmente meteu a faca e cortou mais de 50 capítulos que talvez fizessem bastante diferença na hora de contar a história. Porque, assim, tem coisas que você pode contar em um curto espaço de tempo. Tem coisas que você precisa deixar um pouquinho mais de tempo rolando para que algumas histórias possam se desenvolver e elas não ficarem tão, como a gente pode dizer, e algumas histórias não ficarem, não serem passadas de uma forma tão apressada, como se você simplesmente só estivesse jogando para o público e deixasse o público digerir. Novela tem essa característica. Você precisa ficar sempre repetindo a informação que já foi dita nos capítulos anteriores. Você precisa ficar sempre repetindo o que aconteceu para que seja possível que você compreender a história de qualquer ponto. É do gênero, faz parte do gênero. É assim que a novela funciona. Não vamos tentar reinventar a novela, não vamos reinventar a roda. A novela é assim desde o começo e vai continuar assim, independente de ser novela brasileira ou mexicana, todas elas funcionam do mesmo jeito. A Globo, ela simplesmente já deixou claro, no momento em que eles encurtaram Um Lugar ao Sol, que eles não queriam fazer essa novela. Que essa novela era praticamente um tapa-buraco, um estorvo, que não servia para nada. Agora que eles vão precisar fazer com que essa novela dure mais 2 semanas no ar, porque eles não querem estrear Pantanal no começo de março, com medo dessa nova onda de Ômicron ter que paralisar as gravações, eles estão tendo que alongar a novela na sala de edição, fazer um milagre, tentar de todas as maneiras fazer com que ela funcione. Tá claro que ela não vai funcionar desse jeito. Tá claro, eles podem colocar todas as chamadas possíveis no BBB e expor a uma audiência maior, tentar fazer com que os números aumentem dessa forma, mas não vai funcionar. Porque uma vez que o público se desinteressou por uma história, é muito difícil você fazer com que o público volte a assistir aquela história. É extremamente difícil você fazer o público se interessar por uma história que ele já não está mais interessado desde o começo para começo de conversa. Então, um dos maiores problemas da Globo foi exatamente esse. A Globo
cagou, desprezou o seu maior produto. E agora que ela precisa recorrer a esse produto para durar mais tempo no ar, ela precisa se encarar com a realidade. O público rejeita essa novela, o público simplesmente não gosta dessa novela. E mesmo que essa novela seja bastante elogiada nas redes sociais, seja bastante elogiada pela crítica, essa novela não consegue atrair mais público, porque a própria emissora rejeita o produto que ela mesma criou, tendo que olhar para si mesma e buscar entender que agora não tem muito mais que eles possam fazer para salvar essa novela. A não ser tentar de todas as maneiras convencer o público a assistir a próxima, porque essa daí eu acho que não vai muito longe não. Um Lugar ao Sol é um desperdício de uma novela, uma novela injustiçada. Ela podia ter sido uma grande novela se ela tivesse sido feita da maneira que estava sendo planejada lá em 2019. Se ela tivesse sido feita daquele jeito, ela podia não ser um grande sucesso. Mas ela estaria bem melhor na audiência hoje. Com certeza não entraria para a história como a pior novela das 21 horas. E, como eu já falei dessa novela várias vezes aqui no Faropop, eu te convido a olhar mais alguns vídeos aqui do nosso canal. Eu sei que você gosta de entretenimento, eu sei que você gosta de algumas dessas críticas de televisão, então a gente tem vídeos aqui no nosso canal sobre isso. Inclusive, se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de se inscrever e de deixar o like de vocês. Ó, eu vou deixar aí do lado os outros vídeos para você continuar aqui no Faropop. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza. Continua aqui com a gente. A gente está produzindo bastante conteúdo, vai produzir ainda mais e com a ajuda de vocês a gente vai conseguir levar esse conteúdo mais adiante e formar a nossa comunidade aqui no YouTube. Então, fica aqui com a gente. Assiste os outros vídeos aqui do nosso canal. Eu vou deixar eles aí do lado. Inclusive, o último também falando sobre Um Lugar ao Sol e o problema que a Globo vai ter com o Pantanal. Vai estar aqui em cima, ó. Dá uma clicada lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.